Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o meu nome é João Nuno Pinto. É sempre um gosto estar diariamente consigo. Um dos grandes acontecimentos recentes a nível de política internacional foi a vitória de Donald Trump nas eleições para liderar a Casa Branca. Obviamente, com estrondo, foi de tal forma a vitória que houve repercussões um pouco por todo o mundo e de imediato se tentou começar a analisar o porquê dessa vitória e o que é que essa vitória significava para muitos dos setores da nossa sociedade. Posto isto, também achámos que seria de alguma forma relevante olhar para estes meses de administração Trump e ver o que é que tem sido conseguido ou não por Donald Trump. É nosso convidado de hoje o Paulo Ace Paixão, que é publisher da publicação online independente Contra a Cultura. Muito boa noite, Paulo. Olá, João. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado, uma vez mais. De alguma forma és o convidado ideal para isto, até porque foste uma das pessoas que nós tivemos sentado aqui à mesa a analisar a equipa desta administração. Tu fizeste, digamos, um percurso por esta administração que começa nas promessas eleitorais e chamaste a presidência de Donald Trump ou a falência do mandato populista. Deixa-me começar pelo título e porquê? Bom, porque é claro que a análise poderá sempre ser sofrer deste problema, porque só temos 5 meses de administração, portanto, claro, esta análise pode ser prematura, esta análise crítica, a minha leitura é crítica em relação a estes primeiros 5 meses da presidência de Donald J. Trump, muito porque há uma diferença muito grande entre as expectativas entre o mandato eleitoral, digamos assim, e muitas das decisões e das ações da administração, portanto, depois de ter sido eleita. E eu não sei em Portugal como as pessoas estão a ler esta situação, mas sei que há muitos americanos neste momento que votaram Donald Trump com expectativas, por exemplo, de transparência sobre o Estado profundo, por exemplo, e que estão frustrados. Então, mas quais foram as principais bandeiras? Obviamente são muitas, mas as principais bandeiras que foram utilizadas, por exemplo, para o plano interno por Donald Trump? Sim, porque na verdade houve um uníssono muito grande entre o eleitorado e o candidato, ou seja, havia um acordo em que, por exemplo, a filosofia America First, não é, de vamos cuidar primeiro dos Estados Unidos, dos interesses dos cidadãos dos Estados Unidos, não é? Por outro lado, e nesse sentido do conceito America First, há que voltar a reindustrializar o país, porque se nós hoje formos à cidade de Detroit, é uma cidade de fantasma, não é? As indústrias foram deslocadas, Donald Trump sempre prometeu que as queria voltar a trazer. Há também a reconversão energética, portanto, o Donald Trump ele tem uma célebre expressão que é o drill, baby drill. Ele prometeu reativar, portanto, voltar a fazer dos Estados Unidos a primeira potência energética do mundo, que tem potencial para isso, portanto, mas por motivos políticos relacionados com as políticas ambientais dos democratas foi travado, esse potencial foi travado. Depois, baixar os impostos às empresas. Donald Trump prometeu que ia simplesdos cancelar, fechar o IRS, o Imposto sobre o Rendimento. Depois, claro, todos os aspectos têm a ver com a fronteira, não é? As pessoas que votaram, os eleitores que votaram Donald Trump, que querem que o que se passa na fronteira com o México, tanto em termos de imigração, tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, que seja controlado, não é?
já é uma velha promessa de Donald Trump, que era controlar aquela fronteira e isolá-la, não é? Sim, mas, por exemplo, só a Califórnia é que está a ferro e fogo, não é? Los Angeles... Sim, neste momento, mas há problemas sérios problemas que têm a ver com a criminalidade nos Estados Unidos da América, porque tem a fronteira em aberta. Agora já não, ele nesse aspecto tem cumprido, tem tentado de facto resolver o problema. Mas pronto, há um uníssono em relação a várias matérias, no que tem a ver com a política interna e no que tinha a ver com a política externa. Sim. E no que tem a ver com a política externa, o Trump prometeu coisas que de qualquer forma nós sabíamos que ele era incapaz de cumprir. Por exemplo, toda a gente sabia que o Trump não podia fazer a paz na Ucrânia num dia, como ele disse, não é? Mas não só não fez a paz, como, vão-me perdoar o termo, mas meteu os pés pelas mãos em todo este processo e está neste momento muito longe da paz. 5 meses depois, estamos muito longe da paz, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente. Mediada pelos Estados Unidos, não é? Sim, pelo menos mediada pelos Estados Unidos, sim. Porque para que fosse mediada pelos Estados Unidos, a administração Trump tinha que ter qualquer género de alavanca que lhe desse alguma vantagem para pressionar, por exemplo, o Kremlin, não é? Acontece que não. O Trump tentou ser relevante, mas não tinha grandes argumentos para ser relevante. E achas que, por exemplo, o acordo de minerais raros com a Ucrânia acaba por deixar os Estados Unidos dependente? Eu sinceramente acho esse acordo irrelevante, porque, em primeiro lugar, a maior parte dos territórios de minerais raros da Ucrânia já estão ocupados pela Rússia. Okay? E depois, há muitos países onde os Estados Unidos podem explorar minerais raros. Muitas vezes o que falta são as tecnologias de mineração, e a Ucrânia também não as tem. Portanto, isso vai ser um processo longo. E depois, há aqui uma circunstância que não se pode ser mediador de um conflito quando se toma quando se está do lado de uma das partes. Eu não posso querer mediar o conflito entre russos e ucranianos quando estou a fazer negócios com ucranianos, estou a entregar armas a ucranianos, estou a dar informações de inteligência que apoiam ataques dos ucranianos 6.000 quilómetros a norte da linha de guerra, da atual linha de guerra, que foi o que aconteceu agora recentemente com os aeródromos do esquadrão nuclear russo. Eu não posso estar a fazer isto e depois ter a pretensão de ser um mediador de paz. Então, se eu estou declaradamente a apoiar um dos lados da guerra, como é que eu posso ser mediador? E no Médio Oriente também tem falhado a mediação? Pois, o Médio Oriente é diferente, para já porque há aqui 3 situações. O Irão, a faixa de Gaza e o Iémen. No Iémen e na faixa de Gaza, parece-me, muito sinceramente, que o Donald Trump tem feito favores a Benjamin Netanyahu. Quanto ao Irão, ele está a tentar, de facto, recorrer à diplomacia. Não vai ser fácil, mas há em Washington... da Arábia Saudita. Sim. Mas não achas que essa é uma das grandes questões que às vezes nós aqui deste lado do Ocidente não percebemos? É que há players regionais que não são amigos, apesar de partilharem religião e alguma cultura. Sim, claro. É evidente, no Médio Oriente acontece muito isso, não é? Entre os persas e os árabes propriamente ditos, sempre houve e depois também com os otomanos, sempre houve ali divergências profundas e guerras, e há um conflito latente entre a Arábia Saudita e o Irão. Mas também há, na Península Arábica, quem possa ser um interlocutor válido, como o Qatar, por exemplo. Não é? Agora, é preciso perceber... O Tucker Carlson, recentemente, eu penso que foi na sexta-feira passada, publicou um tweet muito interessante, com um texto em que... vamos lá ver, o Tucker Carlson é apoiante do Donald Trump desde 2016. Um apoiante leal e incisivo. E custou-lhe o posto na Fox News. Na Fox News. E ele publicou este post sobre a guerra no Irão, que é um aviso direto a Donald Trump, que é: as pessoas não votaram no Donald Trump para ele inventar guerras no Médio Oriente, e muito menos com o Irão. Porque, repare, uma guerra com o Irão pode dar numa terceira guerra mundial também, porque o Irão faz parte do BRICS.
não é? E temos que perceber que... O Tucker faz uma pergunta muito simples, que é esta. Mas temos a certeza que vamos ganhar esta guerra? Nós temos a certeza que temos potencial no Ocidente para ganhar uma guerra contra a Rússia, a China, o Irão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, perdão, contra a Índia, tudo países do BRICS? Temos a certeza? Não nos estamos a meter? E foi nisto que votámos? Não. E é claro que o Trump está a tentar moderar. Há em Washington DC, neste momento, uma grande vontade de fazer a guerra ao Irão. Mas uma das promessas era um pouco aquilo que tínhamos assistido no primeiro mandato, era os Estados Unidos assumir claramente que já não eram polícias do mundo. Exatamente, exatamente. Portanto, o J.D. Vance, inclusive o pensamento do J.D. Vance, o vice-presidente, sobre esta matéria, há que reconhecer que isto é um mundo polarizado e que não é policiável pelos Estados Unidos, nem os Estados Unidos têm essa ambição, ok? Só que depois não é bem isso que está a acontecer. Porque depois mesmo que a filosofia seja essa e seja aceite por Trump, temos também o seu temperamento. O temperamento deste presidente é complicado nestas matérias. E não é tão diplomático como isso. E o caso, voltando à Ucrânia, é típico, que é quando Trump viu que não estava a conseguir ser pertinente no processo como tinha prometido, enervou-se, zangou-se, voltou a entregar armas à Ucrânia, voltou a fazer grandes críticas. O Donald Trump chegou a uma conferência de imprensa há 2 semanas atrás, estava a chamar doido ao Vladimir Putin e dizer-lhe, eu não sei o que é que se passa com o homem, ele ensandeceu, até cá uma jornalista que lhe diz, é que se calhar ontem tentaram matá-lo em Kursk, quando ele viajava de helicóptero. E o Trump olha para a senhora e... a sério? Mas isso aconteceu? Então se calhar é por isso. O que revela algum amadorismo aqui, para já, acho eu. E depois que há aqui muita informação que provavelmente, fundamental, que provavelmente nem sequer lhe chega. Não é? Porque isto é estranho. Então, será que é por causa disso que tu dizes que, de alguma maneira, o Trump está rodeado de falcões que, dizendo-se republicanos, não são tão republicanos assim, falcões que fazem lembrar, olha, lembro-me de algumas caras, por exemplo, da administração Bush filho, que tomavam as decisões por Bush, não é? Sim. Donald Rumsfeld. Exatamente. É um deles. Exatamente, que dominava, lá está, um homem do pântano, não é? Um homem do estado profundo. Não é? Mas, repare, é precisamente desse tipo de pessoas que os americanos estão cansados. Não é? É precisamente contra esse tipo de gestão das guerras eternas e das ambições do complexo militar e industrial americano que os americanos votaram contra isso. Não é? Os americanos não querem mais guerras, não querem mais operações de mudança de regime em países que estão do outro lado do mundo e que não lhes dizem nada, não é? Que eles nem sequer conseguem identificar no mapa. E é por isso, precisamente nesse sentido, que Trump foi eleito. Agora, e as coisas não estão, a meu ver, neste momento a correr muito bem nesse aspecto, porque também é verdade que tanto da parte do Capitólio, portanto do Congresso, como da parte do Médio Oriente, do governo israelita, como da parte dos interesses israelitas muito poderosos nos Estados Unidos, há pressões várias para que os Estados Unidos continuem a ter políticas externas absolutamente destrutivas. Quer dizer, porque depois nós vamos ver, historicamente, estas intervenções de mudança de regime dos americanos geralmente são um desastre enorme, não é? E Paulo, eu creio que ao longo deste tempo já vamos criando também aqui algum à vontade para colocarmos em cima da mesa algumas questões. Quando falas historicamente, por exemplo, eu também posso recorrer ao historicamente, por exemplo, todos os países árabes à volta de Israel serem, na realidade, um entrave à recepção, por exemplo, das comunidades palestinas, sendo que alguns, inclusive, até as expulsaram quando as tiveram no seu território. Não achas que assim fica difícil mediar qualquer conflito? Fica muito difícil. Tanto, por exemplo, o Egito como na Jordânia, eles recusam-se, e já disseram por várias vezes, e de formas muitas vezes até bastante veementes, que não recebem palestinianos, não querem receber. E no Líbano também. E isso levanta um problema que é, muito bem, mas para se fazer a paz ali, então
Não se pode pegar naquela população e atirar para... Pois, mas lá está, o plano, logo no início do mandato, o plano de que falou Donald Trump para a Palestina, que era um complexo imobiliário de luxo e tal, então, mas tudo bem, mas então onde é que se vão pôr estas pessoas? São milhões. Uma Côte d'Azur Foi um plano um bocado estranho, que depois ele deixou cair, nunca mais voltou a falar no assunto, porque é no mínimo abstruso. E o que é que quem é que ia lá correr com aquela gente? Claro. Olha, vamos falar também no plano interno daquilo que tu chamas alguns desvios do mandato eleitoral. Não se confirma o acabar do IRS. Por outro lado, também surpreendeu-te que os resultados obtidos pelo Dodge, que até há pouco tempo foi liderado por Elon Musk, também ficaram muito aquém daquilo que deveria ter sido feito. Sim, o Elon Musk, na campanha eleitoral, prometeu que o Dodge ia poupar aos Estados Unidos da América 2 trilhões de dólares. Depois, já depois de tomar posse, como patrão-chefe do Dodge, prometeu 1 trilhão. E acabou por anunciar, numa espécie de Conselho de Ministros recente, aqui em maio, talvez no princípio de maio, apenas 150 bilhões. 150 bilhões não chega a 5% do orçamento federal. Portanto, para quem estava a prometer mundos e fundos, a coisa acabou por saber a pouco. E, além disso, destes 150 bilhões de dólares poupados pelo Dodge, só cerca de 27% é que são auditáveis. Ou seja, se formos mesmo fazer as contas à série, se uma outra entidade que não o Dodge tiver que fazer as contas à série, é o que foi poupado, só consegue aceder, só consegue verificar 27% dessas poupanças. Agora, não é que o Elon Musk tenha total responsabilidade neste falhanço, porque o Elon Musk não tem capacidade, não tem legitimidade nem legislativa, nem executiva, para pôr muitos dos cortes que foram identificados como necessários para os pôr em prática. Teriam que ser ou codificados no Congresso ou por ordem executiva do Presidente, e muitas vezes isso não aconteceu. Outra coisa que tu achas paradigmática foi aquele caso que foi um verdadeiro escândalo, não é? A forma como era financiado e para que era financiado o USAID, que agora está debaixo da alçada do Departamento de Estado, que é liderado por alguém que não era propriamente um fã de Trump. Não, Marco Rubio, não, é um grande adversário de Trump, e que se trataram, quando os dois, nas primárias republicanas de 2015, tratavam-se muito mal, e o Marco Rubio era extremamente até desrespeitoso com o seu adversário direto. Mas pronto, sabemos que o Marco Rubio é um homem do sistema, mas eu também percebo que em alguns pilares da governação e da administração Trump, é natural que se chame um ou outro agente de poder de Washington, como o Marco Rubio, para estabilizar as coisas e também para que hajam pontos de comunicação com as fontes de poder do Congresso. E isso o Marco Rubio foi senador durante anos. E até me parece, muito seriamente, que o Marco Rubio está a fazer um trabalho mais de acordo com o movimento America First e com o MAGA do que até seria expectável. Acho que tem cedido, mesmo do pensamento dele, não é? Portanto, era um homem de princípio absolutamente anti-Putin e tem-se mostrado moderado. Agora, foi-lhe calhar uma batata quente, que foi o USAID. Ele não quis, mas o Elon Musk conseguiu convencê-lo a ficar com o USAID, e depois de todos os escândalos, todas as notícias, tudo o que sabemos hoje de como é que o USAID usa o dinheiro, a agência continua ativa. Outra coisa que tu mencionaste e que te preocupa, porque parece que vai em contraciclo daquilo que foram as promessas eleitorais de Trump, é o aumento de investimento no equipamento militar, exatamente. Lá está, algo que vai completamente contra o mandato eleitoral. Ninguém estava à espera que, de repente, o Donald Trump se lembrasse de querer aumentar num trilhão de dólares o orçamento do Pentágono, que já é de 800 bilhões. Ok? Portanto, o Trump, na verdade, não tem legitimidade, não tem mandato para isto. Não tem. E caiu que não uma bomba. E isso te preocupa também porque a esmagadora maioria desse dinheiro não pode realmente ser auditado. Pois, isso é outro problema. É que o Pentágono já é a 7ª vez que o Pentágono não cumpre uma auditoria. Ninguém consegue auditar. Não se sabe
Bem, não sabe onde, como, porquê é que se gastam 800 bilhões por ano. Não, é impossível, não conseguem saber. Quer dizer, e mesmo assim vamos pôr mais 1 trilhão em cima? Não sei, acho que... Lá está, não foi isto, os americanos não votaram nisto, isso é claro. Os americanos que votaram Donald Trump não votaram nisto. E não votaram também para um aumento da dívida, ou seja, utilizar a dívida como instrumento económico? Pois é isso, é que... Mais uma vez, a ideia, e aqui, repare, nem sequer é um pensamento populista, isto é um pensamento conservador. Há que, toda a economia de filosofia conservadora quer reduzir despesas, quer controlar orçamentos, não é? Mais uma vez, Donald Trump foi eleito para estancar a sangria da dívida americana, que é assustadora, mas não, vai... A lei orçamental que ele neste momento está a tentar negociar para passar agora já no Senado, que já passou na Câmara dos Representantes, é altamente despesista. É despesista como seria um projeto de lei orçamental vindo da administração Biden ou Obama. E achas que esse despesismo também significa que tão depressa o IRS então não desaparece? Pois é isso. O dinheiro não cresce nas árvores. E depois há aqui um problema, que é esta tese de que... mais uma vez, isto é muito mais liberal e revela certas tendências que o Trump sempre teve. Eu costumo dizer que o Trump não é um conservador, é um liberal de Nova Iorque. Típico, milionário, bilionário de Nova Iorque. E há esta concepção de que cabe ao Estado, que não é de todo conservadora nem populista, cabe ao Estado o desenvolvimento económico de um país. A meu ver, é uma tese já datada e que falhou redondamente em muitas circunstâncias, basta pensar no que se está a passar hoje em dia na Europa. E depois tem ainda uma outra contrapartida, ainda mais, digamos, irrealista, que é enquanto os Estados Unidos tiverem, o produto interno dos Estados Unidos crescer, nós podemos ter uma dívida incontável, a dívida pode continuar a crescer também. E isto, não há um exemplo histórico, não há nada que nos diga que é assim, não é? Antes pelo contrário. Se nos lembrarmos da bolha imobiliária, foi precisamente a demonstração de que uma dívida não pode crescer artificialmente. E há esta ideia nos Estados Unidos, mas mesmo, por exemplo, defendida na Reserva Federal, pelas grandes cabeças pensantes das finanças e da economia americana, que enquanto o PIB crescer, não há problema, a dívida pode crescer. É claro que isto poderá ter consequências apocalípticas a curto prazo, mas não sei. E isso faz-nos pensar que, de facto, as questões económicas com Donald Trump são tão, como é que eu ia dizer, não é improváveis, quando nós não conseguimos saber como é que vai ser o comportamento. Imprevisíveis como o próprio Trump, não é? Sim, exatamente. Não, e depois temos, por exemplo, quem é o diretor de Tesouro da administração Trump? É o Scott Bessent. O Scott Bessent, por incrível que possa parecer, era até muito pouco tempo atrás o gestor de fundos do Soros, do Sr. Soros. Quer dizer, e lá está, parece que estamos a voltar a modelos de governação que não foram anteriores a este mandato. Não me parece que a visão mesmo da economia e das políticas monetárias do Scott Bessent tenham sido sufragadas nestas eleições presidenciais. Não é? E se nós acharmos que esses são os únicos nomes complicados e ligados à grande finança, se calhar é melhor achar outra vez, porque já vamos falar de alguns desses nomes. Nós vamos aproveitar agora este momento para ir até à nossa rúbrica de direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com o Paulo Ace Paixão. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Um telespectador suscita esta questão. Do folheto de uma cadeia de supermercados, o seguinte: número 1 em preço, com plus açúcar mais barato, 41%. Detergente, menos 62%. Lula limpa, menos 21% e por aí fora. Em letras garrafais, leve 7, pague 5.
No folheto, letras microscópicas, preços em euros válidos a partir de e promoções válidas nos artigos assinalados, salvo erro tipográfico. Adereços não incluídos, fotos de sugestão de apresentação, promoções não acumuláveis entre si. Alguns dos artigos preços, promoções, poderão não estar disponíveis em algumas lojas. Bacalhau com desconto. E aberta a embalagem, 2 bananas e 3 ou 4 rabos do infiel amigo ofertado nesta insígnia da distribuição alimentar. Os preços das promoções não constam dos produtos. A telespectadora perguntou: e então os preços? Resposta: o desconto é na caixa. Compra 7 pastéis, com desconto, debitam-lhe os 7. Faz de novo a pergunta: o desconto é só para quem possui a app. Eis o que se nos afigura. Em primeiro lugar, não pode haver discriminação de preços. É a lei, em toda a sua meridiana clareza, que o diz. Quer a lei da discriminação, a lei 93/2017, quer o próprio diploma em que se insere a lei quadro de defesa do consumidor. A discriminação dos preços está vedada. Impõe-se nas relações jurídicas de consumo a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e a boa-fé nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos. E é enganosa a prática comercial com informações falsas que, ainda que factualmente corretas, induza, ou seja, suscetível de induzir em erro o consumidor face a um dos elementos, como, por exemplo, a existência de uma vantagem específica relativamente ao preço. É o que diz a Lei das Práticas Comerciais Desleais de 26 de março de 2008. Sempre que haja redução dos preços, deve constar especificamente o preço mais baixo anteriormente praticado e o promocional. É o que diz a Lei da Redução dos Preços. Os preços terão de constar inequivocamente dos produtos e ninguém se pode bastar com a promessa de que os descontos se farão na caixa. É um conjunto tão vasto de agressões ao Estatuto do Consumidor que importa clamar, porque a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que tem efetivamente esmagados os seus efetivos, porque os sucessivos governos têm absolutamente rejeitado a hipótese, e até havia uma promessa de o fazer no anterior governo, isto não pode continuar. Veja-se o que está a acontecer com os restaurantes clandestinos que assolam a Baixa de Lisboa e não há autoridade que lhes pegue. Uma reportagem recente de uma das televisões referia exatamente a circunstância, mas foi a Polícia Municipal que lá foi. É preciso que haja um enquadramento devido, é preciso que as grandes insígnias da distribuição alimentar vejam passado a pente fino todo este material que representa artifícios, sugestões e embustes em detrimento do consumidor.
De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Paulo Arce Paixão. Ele é publisher da publicação online independente Contra a Cultura. Estamos a analisar estes meses, que são só 5, da administração Trump. Tu já mencionaste aí um pouco alguns departamentos que não têm estado a cumprir também com aquilo que seria o seu mandato. Consideras que o Departamento de Justiça também é um deles? Sim. E estaria mandatado para quê, por exemplo? Para, por exemplo, perseguir, procurar, levar a tribunal, criar casos contra aqueles personagens do regime Biden que utilizaram o sistema judicial americano como arma política, não é? Como um braço armado da Casa Branca. E perseguiram o próprio Donald Trump, entre muitos outros dos seus apoiantes. E perseguiram, e como todos vimos, apenas por razões políticas. Trump teve 5 processos, salvo erro, lhe foram levantados, e nenhum deu em nada, não havia ali nada. O FBI chegou a entrar em Mar-a-Lago ou algo assim, não foi? Sim. O FBI fez uma rusga sem qualquer razão aparente. Ainda hoje estamos por perceber o que é que aconteceu ali. Há de facto muitos crimes cometidos pelo regime Biden em relação ao sistema judicial americano, e que, pelos vistos, ninguém está a procurar. A Pam Bondi não procura. E isto é no mínimo estranho. Por outro lado, há todos os crimes que foram cometidos durante a pandemia, por exemplo, pelo CDC, pelo Centro de Doenças norte-americano. Com Fauci à cabeça. Continuamos. Mas, Paulo, os perdões de Biden não invalidam e não deixam fechadas quaisquer hipóteses de investigações? E lembro que o Fauci recebeu um perdão preventivo e até o próprio filho de Joe Biden recebeu um perdão. Sim. Acontece que, em relação ao Anthony Fauci, o perdão que ele recebeu é um perdão assinado por AutoPen, que é um sistema que assina pelos presidentes. Okay? E está neste momento em causa se é válido ou não, se tem valor jurídico ou não, porque todos os documentos assinados por AutoPen, que é este mecanismo de assinatura automática que eles têm, pelo menos nos últimos 2 anos da presidência de Joe Biden, podem em tribunal ser discutidos e anulados. Okay? E isso está neste momento na mesa. Mas isso torna as coisas mais interessantes. Isso torna mais interessante, por exemplo, porque é que na fase final da campanha a comunicação social decidiu descobrir que Biden estava afetado em termos cognitivos, não é? Sim. Como toda a gente já sabia desde o princípio, não é? Que o senhor não tinha capacidade para exercer o cargo que lhe foi atribuído. Descobriram tarde demais. Todos sabiam, como nós sabemos. Ou seja, tu achas que esse perdão, como foi assinado com a AutoPen, poderá vir a ser, ou poderia ser invalidado em tribunal? O atual Departamento da Justiça da Bondi está a ver se consegue levar isso para a frente, em tribunal. Achas que se devia também investigar mais a questão do 6 de janeiro? Mas essa é outra questão. Onde é que estão os responsáveis por um processo absolutamente draconiano que ocorreu... que foi liderado também por republicanos, na altura, no Congresso, uma perseguição, eu diria, ditatorial, totalitária, sobre os manifestantes de 6 de janeiro. Ainda agora estamos a ver cenas de violência nos Estados Unidos que não se comparam com o que aconteceu a 6 de janeiro no Capitólio, em Los Angeles. Nada. Não se comparam. E houve pessoas, eu não sei se há esta consciência em Portugal, houve manifestantes de 6 de janeiro que foram presos em áreas que são equivalentes a um armário de sua casa, João. Okay? E ficaram presos meses nessa área, sem terem direito a um advogado. Foi um dos processos mais vergonhosos da história recente americana. E onde é que estão os responsáveis? Sabes que eu lembrei-me agora de presidentes americanos que também foram eleitos com uma bandeira de campanha que depois não cumpriram. Nixon com o acabar da guerra no Vietnã. Ou, por exemplo, Obama com fechar Guantánamo. Sim, não é? sim, exatamente. Mais uma vez o Estado profundo prevalece. Eu costumo dizer que o pântano de Washington não se deixa drenar.
E nós temos várias provas disso nestes primeiros 5 meses. É claro, mais uma vez, eu posso estar a ser injusto com a administração Trump, se calhar é prematuro, mas não estou, de facto, estou desiludido. Olha, e neste aspecto, o FBI, que também foi instrumentalizado noutros tempos, com novas caras, poderia ser, um asset válido. Sim, o Kash Patel e o Dan Bongino eram umas figuras de proa do movimento populista americano. Eram líderes de opinião, pessoas que, na verdade, levaram muita gente a votar populista. Eram homens com muito peso mediático nos Estados Unidos. Quando eles são nomeados para a direção e a direção adjunta do FBI, toda a gente pensava que ia, de facto, ia haver uma limpeza. Porque nós estamos a falar de um FBI que persegue católicos pelo simples facto de preferirem a missa em latim. O FBI do regime Biden perseguia católicos porque eles preferiam a missa em latim. Isto é inacreditável. O Biden, ele próprio se dizia católico, não é? Sim, pronto, mas ok. Ninguém, na verdade, acredita nisso. Mas eu só estou a dizer aquilo que... Sim, eu sei. Enfim... Mas, por exemplo, o FBI de Joe Biden classificava como terroristas domésticos os professores de escolas públicas norte-americanas que recusaram a vacina. Prendia jornalistas sem mandato judicial. Enfim, perseguia toda a gente que contrariava a narrativa oficial. E, entretanto, estes homens chegam, nomeados por Trump, chegam com a missão de... Então, mas vamos ver quem são os responsáveis por estas atrocidades contra o Estado de Direito. E nada mais. Nos casos até mais prementes, como o caso do Epstein, não só não conseguimos, de facto, ter acesso aos fecheiros e à documentação que existe, como eles vão à Fox News desdramatizar e dizer não há nada para ver aqui. Não há nada para ver aqui, afinal. Quando o próprio Don Bongino, pelo menos, ele tinha um podcast diário e pelo menos... não sei, 3 vezes por semana, escandalizava-se com o secretismo que envolvia os fecheiros de Epstein. E, portanto, isto deixa as pessoas muito desconfiadas e neste momento vai ser muito difícil acreditar em qualquer... Depois de várias entrevistas em que o Kash Patel e o Dan Bongino, por exemplo, que chegaram até a desvalorizar outras situações dirigidas contra o próprio Donald Trump, como tentativas de assassinato e tudo isso, como é que alguém vai voltar a acreditar neles outra vez? Porque uma vez que eles vêm com aquele desplante à Fox News dizer não há nada para ver aqui em relação a Epstein, e o Epstein, por exemplo, suicidou-se de facto, ninguém acredita nisto, ninguém, e eles estão a tentar convencer as pessoas que o Epstein se suicidou na prisão, vai ser muito difícil recuperar a credibilidade a partir daqui. Olha, tu mencionas também aqui a falta de investigação, por assim dizer, como é que se diz? À perseguição que houve à campanha Trump ainda em 2016, creio eu. Sim, falta... Sim, por exemplo, nós tínhamos, lá está outra vez, um Departamento de Justiça e um FBI a trabalharem ativamente como agências de espionagem, a infiltrarem-se com... Exato, é uma verdadeira operação de espionagem, tanto durante a campanha como nos primeiros meses da presidência, infiltrou-se, gravavam conversas de reuniões que tinham com o Trump, o diretor do FBI da altura, salvo erro, James Comey. E, portanto, faziam isto à descarada e não acontece nada. Aliás, James Comey, perdão, deixa-me só dizer isto. Muito recentemente... fez um post no Twitter, publicou um post que apelava ao assassinato de Donald Trump. A conjugação daqueles números eu não percebo, tem um significado. Isto é normal, isto é legal. Olha, mas não achas que de alguma forma a sociedade americana já passou o cheque a estas pessoas? Eu recordo o Peter Strzok e Lisa Page foram despedidos do FBI, chegaram agora a acordo porque o FBI não devia ter mencionado algumas conversas privadas, porque na realidade eles eram amantes, e estamos a falar de quem liderava a investigação à campanha Trump. Digamos, a vergonha a que a própria família Cuomo caiu, não só o jornalista da CNN, como o seu irmão que era o governador de Nova Iorque, o jornalista da CNN, que é agora um grande apoiante de Trump. Não achas de alguma forma a sociedade americana já deu a estes personagens o que devia... Pois eu não sei, eu acho que pelo menos há que formalizar, acho que cabe à administração Trump pelo menos tentar formalizar
acusações. Não quer dizer... É claro que isto depois, no devido curso judicial, torna-se mais complicado, mas pelo menos para que os americanos percebam que a administração está preocupada em fazer justiça. Porque há no movimento populista americano uma grande indignação sobre o que aconteceu nos 4 anos da administração Biden. Sem dúvida. E eu penso que algum já vinha eventualmente até quando a Hillary Clinton Com certeza. Estava como secretária de Estado durante a última administração Obama, em que, por exemplo, a arma já não foi o Departamento de Estado, foi o IRS, que andava a investigar associações conservadoras e defensoras, por exemplo, da Constituição americana. As pessoas têm uma memória curta, de facto. Olha, há aqui um nome que te preocupa também e que está ligado à administração Trump, que é Peter Thiel. Sim. O Trump tem aqui um problema também que é histórico, isto já aconteceu em 2016, 2020, no primeiro mandato, que é não saber identificar quem são os seus amigos e quem são os seus inimigos. É muito estranho. Por exemplo, logo nos primeiros dias, depois de tomar posse, apareceu na Casa Branca com o Sam Altman a recomendar e a apoiar um projeto sinistro do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, de um projeto que ele está a fazer com uma empresa japonesa de integrar inteligência artificial e vacinas e ganho de função, trabalhos de ganho de função para vacinas mRNA, que lá está. Isto é impensável para um populista americano que o Trump fosse legitimar uma coisa destas. Depois, em relação ao Peter Thiel, como me pergunta, o Peter Thiel é um homem que empregou, por exemplo, J.D. Vance, o vice-presidente, quando o J.D. Vance fez carreira em Wall Street. É um homem que foi o fundador da PayPal e, como fundador da PayPal, impediu, através do fecho das contas, que opinion makers, líderes da opinião norte-americanos que se mostravam contra as medidas draconianas da pandemia Covid, pudessem usar as contas PayPal, ou seja, pudessem retirar rendimentos destas contas. No Canadá aconteceu exatamente a mesma coisa. Os camionistas, no movimento dos camionistas, não podiam aceder também ao PayPal. Portanto, é um homem que já utilizou a censura contra a dissidência. Agora, parece que é uma das mais poderosas figuras de bastidores dos corredores do poder da administração Trump. E é também fundador de uma empresa que é a Palantir, que se as pessoas que nos estão a ouvir se lembram do Relatório Minoritário, o filme do Steven Spielberg e com o Tom Cruise, sim, inspirado numa célebre novela do Philip K. Dick, distópica, lá está, em que o crime é prevenido antes que a pessoa... Por antecipação. Há um método de detectar quem vai cometer um crime e as pessoas são presas antes de cometerem esse crime. A Palantir trabalha exatamente nisto. Através do processamento de Big Data, de grandes quantidades de informação por sistemas de inteligência artificial, eles atrevem-se a dizer aquele senhor ali na Palestina vai ser terrorista, portanto vamos apanhá-lo. Aquele senhor ali na Alemanha do AfD vai ser terrorista, portanto vamos calá-lo. O Alex Karp, um cofundador com o Peter Thiel da Palantir, orgulhou-se recentemente, disse isto publicamente, que gabou-se de utilizar as tecnologias da empresa para travar a extrema-direita na Europa, que é uma coisa... E é com esta gente que Trump quer... E quando eu digo extrema-direita é entre aspas. Hoje em dia, como se sabe, tudo é extrema-direita, não é? Tudo que não é de esquerda é de extrema-direita. E, enfim, isto não são boas companhias. E parece mais uma vez que o Donald Trump não se apercebe de quem são as pessoas que estão do seu lado. E quem não. Olha, tu terminas com o cúmulo da ironia. Um dos primeiros, ou o primeiro cúmulo da ironia, é ele não se aperceber ou ainda não ter pedido informação sobre as 2 tentativas de assassinato que sofreu. Não é? Isto é mesmo caricato, porque, quer dizer, o FBI de Donald Trump não consegue dar uma resposta a Donald Trump sobre, principalmente, o que mais incomoda será a primeira tentativa em Butler, Pensilvânia, porque um rapaz que acerta... Sim, porque um rapaz que tinha sido 2 anos antes, não tinha sido admitido no clube de tiro do liceu porque não conseguia acertar num alvo a 5 metros. Se o Trump não tivesse de repente
mexido a cabeça, ele tinha acertado num alvo a 150. Okay? Um rapaz que não tinha presença na internet. Isto é muito estranho. Como é que um jovem americano de 20 anos não tem presença na internet? A não ser umas contas encriptadas que tinha feito algures na Alemanha. No leste da Europa, perdão. O corpo dele é imediatamente cremado. Todo o Thomas Crooks respira Lee Harvey Oswald por todos os poros, não é? O perfeito Patsy. Há análises forenses ao áudio da ocorrência que sugerem 2 atiradores, por exemplo. E nunca houve, e eu podia estar aqui, nós não vamos ter tempo para eu descrever todas as circunstâncias estranhas sobre esta tentativa de assassinato de Trump. E a própria administração de Trump não as consegue esclarecer. Isto será talvez o exemplo mais incrível de como o Estado profundo, o poder do Estado profundo em Washington é que nem o homem que tentaram assassinar consegue saber as circunstâncias em que o tentaram assassinar. Olha, e recentemente, obviamente, Donald Trump e Elon Musk ficaram chateados. Elon Musk faz uma publicação a dizer que as questões ou o que envolve Epstein não é publicado porque Donald Trump estaria implicado, mas há mais de 20 anos que Donald Trump tinha proibido Jeffrey Epstein de participar em eventos públicos em Mar-a-Lago. Sim, expulsou. E não sei como é que isto não é uma demonstração de facto de alguém que, sim senhora, está atento a determinadas coisas e resolve não ter essas companhias. Sim, embora agora tenha outras. Pois, claro, exato. Mas aqui, para mim, o facto da declaração do Musk não é se o Trump estava ou não envolvido nas piores atividades do Epstein. Eu acho que, sinceramente, não estava. Acho, não tenho a certeza. Mas o facto é ele simplesmente ter dito isto. Ou seja, a relação ter-se tornado tão podre entre Musk e Trump. Mas as semelhanças não estavam lá entre um e outro. Sim. Dessa imprevisibilidade. Sim, é verdade. E também é verdade que ninguém sai bem, não é? Ninguém sai airosamente desta situação. O Trump também não, porque deixou que a situação chegasse onde chegou. E o Musk, enfim, vir levar este tipo de roupa suja para o X é um bocado degradante, eu acho, e não lhe fica bem também. Nenhum deles sai bem. E os dois têm responsabilidades neste divórcio. Os dois têm responsabilidades, Trump também. Ou seja, a narrativa da recuperação dos Estados Unidos está grandemente exagerada, não é? Sim. Temos que ter alguma reserva. É o que eu acho. E mesmo as pessoas mesmo na Europa, e principalmente as pessoas mais próximas dos movimentos conservadores e populistas e nacionalistas na Europa, ficaram muito entusiasmadas com a presidência de Trump, mas a verdade é que não estamos ainda a ver propriamente um triunfo desses valores que nós defendemos, nós conservadores, ou populistas ou nacionalistas, defendemos. Não estamos. E muito menos o populista americano estará nesta altura um bocadinho desconfiado de tudo isto. Ou seja, aquele aparecimento das elites logo ao lado de Trump, logo após a eleição, ver o Jeff Bezos e o New York Times a mudarem de rumo. Estes nomes todos que nós falámos, Sam Altman, Peter Thiel, Scott Bessent, toda esta gente do sistema que preenche ali o executivo de Trump dá muito... E depois, ainda por cima, quando somos confrontados com as pessoas que pensávamos que não eram do sistema e que iam limpar o sistema, não o fazem também, não é? Há aqui raras exceções. De facto, por exemplo, a Tulsi Gabbard, a diretora dos Serviços de Inteligência Nacionais da administração Trump, tem-se portado à altura, de facto, é uma mulher, por exemplo, contra a guerra, contra as guerras eternas, tem-se manifestado. Foi ao Congresso esclarecer que, segundo as informações de inteligência de que dispunha, o Irão não está a construir armas nucleares, o que ajuda muito a Trump a tentar fazer a paz. Mas há aqui muita gente, de facto, que... Pronto, são naturais as desconfianças que possam surgir. Sim. Depois das eleições apareceram ao lado de Trump em Trump We Trust, mas eu acho que é mais in dólar We Trust. Como sempre nos Estados Unidos. Paulo, onde é que nós podemos acompanhar o Contracultura? É muito fácil, contra-cultura.com. E depois temos conta também no Twitter, no Instagram, no YouTube. Fomos expulsos do Facebook, mas pronto.
Se calhar é uma medalha, não sabemos, não é? Pode ser uma medalha. Sim. O YouTube também apressou-se a restaurar as contas do Donald Trump. Sim. Olha, Paulo Aze Paixão, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Clique no sininho para receber a notificação. Se você é um daqueles que madruga, a partir das 6 da manhã já está disponível a conversa em formato de podcast para você ouvir enquanto vai para o trabalho ou levar as crianças para a escola. Resta-me agradecer a sua hospitalidade. Até amanhã. Muito obrigado.